Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um podcast da Série Mulheres. O podcast Série Mulheres traz essa conexão maravilhosa com muitas mulheres. Mulheres que traz coragem, determinação, foco, fé, família. E falar de história é muito bom. E aqui na Série Mulheres nós amamos histórias. Afinal de contas, toda mulher tem uma história. E essa é a nossa força, essa é a nossa raiz. Então todas as histórias que você vai conhecer através do podcast Série Mulheres são histórias de mulheres reais, com uma história que vai conectar de alguma forma com você. Então seja bem-vindo em mais um episódio da Série Mulheres. Hoje eu estou aqui com a querida Tamara Zangali. Ela é coordenadora do livro Mulheres no Food Service. Ela vai contar para nós, tudo por trás dos bastidores, vai falar de carreira, vai falar da emoção de ser uma mulher do Food Service. Vem com a gente. Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma realização de um sonho. Eu não sei se eu já te falei como eu cheguei aqui. Eu era uma leitora assídua da série e o meu primeiro volume que eu tive muito contato foi o volume 1 das Mulheres em Finanças. Bacana. E eu li aquelas histórias, Andréia, e eu fiquei tão conectada. Algumas mais, outras menos. Mas eu vi que essa série, ela é realmente para impactar. E aí eu pensei comigo, eu tenho que fazer alguma coisa dentro do meu segmento. Eu tenho que tentar encontrar a Andréia para a gente poder fazer isso junto dentro do food. E aí eu encontrei a Estânia, que é a coordenadora do livro de Mulheres em Finanças, e falei, por favor, Estânia, me ajuda, me conecta com a Andréia. A gente vai ter que trazer isso para as mulheres do food. E coincidentemente você já estava com esse projeto, então foi uma sinergia. Foi lindo, Foi lindo. Eu ainda me lembro da Estânia me mandando mensagem: André, você tem esse tema? Eu falei, tenho, a gente tem. A gente precisa da coordenadora para tocar. Ela, André, então você achou, você precisa falar com a Tamara. Eu falei assim, como assim? Não, Andréia, por favor, dá uma chance, escuta, porque assim vai ser lindo, eu tenho certeza. Então, eu falo que tudo se conecta, quando a gente acredita. Antes eu quero te agradecer por estar aqui, por ser esse ser humano maravilhoso de conectar pessoas. Eu falo que existe muitas pessoas no mundo, existe aquelas que separam, mas existe aquelas que juntam outras pessoas. E você é essa que junta outras pessoas, que enxerga grandes possibilidades naquilo que faz. Então, quando você fala da série, quando você fala de ser uma leitora, eu fico super feliz, porque mostra que realmente histórias impactam e você consegue ver a história do mercado financeiro. Opa! Por que o food service não está aqui? Exato. Eu comecei lá atrás, foi difícil, por que a minha história não está aqui? Então, a ideia da série é sempre essa, sabe? Trazer essa inovação, fazer com que as mulheres entendam que a história delas está acima de qualquer coisa. Sim, dá voz para essas mulheres, Porque o food service, muita gente não sabe o que é food service. Fala, fast food? Não, fast food faz parte. Mas de forma muito simples, o food service é todo o conceito de alimentação fora do lar. Então, estou falando de restaurantes, de bares, padarias, tudo relacionado à alimentação fora do lar. Então, quantas mulheres nós temos nesse segmento? Um segmento imenso, que traz muito valor para o mercado. Então, dar voz e aproximar essas mulheres, fortalecer essas mulheres, é o que eu tinha em mente. Então,
quando eu li o livro, eu me identifiquei e falei, nós temos que fazer esse movimento dentro do nosso segmento. E estamos fazendo, né? E com maestria. Afinal de contas, nós já estamos aí no segundo livro. Eu brinquei esses dias com a equipe, né? Eu falo que tem projetos que vão acontecendo, Tamara, é uma loucura. Primeiro volume, segundo volume, e a gente tá lançando o primeiro, mas já tem o segundo, já tem o terceiro. Eu falo, gente, tô ficando assustada, porque não, são muitas mulheres que querem participar, que querem deixar sua marca, sua história. Então elas entenderam o que a gente tá fazendo aqui. E eu falo, isso é lindo para nós, porque a gente demorou mais de uma década para estar aqui e para realmente mostrar esse movimento, né? Eu digo que enquanto as editoras e as empresas, enfim, de entretenimento estavam lá realmente lançando best-sellers, apresentando várias coisas novas, inovações, a editora líder estava registrando nomes de livros. É verdade. E eu falei, gente, como assim, né? Você começa a passar um filme na tua cabeça. E eu estava mesmo registrando vários títulos. E hoje já passam de 300 títulos registrados, né? Então hoje nós temos um acervo histórico. É um acervo histórico de muitas publicações que estão para chegar. Então eu falo, gente, isso para mim realmente é um divisor de águas, porque a gente dá a chance de outras mulheres terem voz, Exato. Como você disse, terem palco, né? Entenderem que sim, é possível a autopromoção, que nós fugimos tanto, porque eu acho melhor eu ficar na minha, eu acho melhor não aparecer, como assim? E outra, Andréia, eu acho que a gente tá mexendo com a autoestima delas. Sim. Sabe, tem algumas coautoras que eu fiz o convite e me falaram, mas eu não tenho nada para escrever. Como não tem nada para escrever? Tem muito para escrever, porque ela é única. Só tem uma Andréia, só tem uma Tamara. Então, eu acho que isso é um movimento. É um movimento, é você trazer o melhor da que aquele ser humano pode dar. E ele vai colocar em palavras, e ele vai motivar outras. Então, eu vejo esse projeto único. Eu sou fã. Tem mulheres que... tem coautoras que me falam, você fala com tanta felicidade do projeto... Eu vou aceitar, amei, porque você está amando isso. E realmente, com muita vontade, a gente tem trazido mulheres maravilhosas do segmento. Que bacana, eu fico muito feliz, viu? E realmente para mim é uma honra tê-la conosco na curadoria desse projeto, não só desse volume, mas de vários outros volumes que a gente pretende trazer. A gente abriu aqui uma grande porta literária para o food. Né? Eu acho que isso é muito bacana, para as mulheres entenderem que elas podem. E uma coisa que eu notei quando eu comecei a pesquisar, cadê as publicações? Cadê os livros? Cadê as autoras da área? Cadê os cases? Cadê as mulheres que fizeram e fazem a diferença, que transformaram a história, né, do tema? Eu me choquei com isso, e eu tenho me chocado em diversas áreas, Tamara, e o pessoal fala, nossa, mas você não fica preocupada? Eu falei, não, a série Mulheres nasceu para realmente trazer voz àquilo que não tem. Então a gente pode trazer voz para esse mercado. De repente tem autoras que vibra no coração dela publicar um livro autoral, ela sabe que a série Mulheres está aqui e que existe um espaço aqui para ela, ou participar de um livro coletivo com outras mulheres. A gente também está aqui para acolher e trazer essa área tão importante no mercado. A gente não está falando de uma área que é só no Brasil, é no mundo, muito né? forte. E é muito forte, com muitas mulheres fortes assim como você. Agora, vamos falar um pouco de história, né? Porque você tem uma história linda, então acho que vale a pena a gente trazer um pouco sobre a sua lembrança mais forte da infância, a lembrança que moldou, né, aquele início das origens, porque só você pode falar sobre isso. Então vamos começar sobre história? Vamos. A minha história, ela é muito parecida com a de milhares de meninas. Eu sou filha de pais separados, que tiveram muita dificuldade financeira. Então eu tive que trabalhar muito cedo. Eu com 16 anos tive que trocar a minha escola
né, de manhã para noite, então não tive aquela fase de terceirão, que a gente aproveita aquele final, né, do colégio, não tive. Porque eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. E depois de muitas portas fechadas, eu fui parar no único lugar da minha cidade que dava oportunidade para jovens, o McDonald's. Então eu comecei a trabalhar lá, atendente de lanchonete, em 1998, pode fazer o cálculo. Uau! Deixa pra lá. Deixa pra lá. 90 centavos a hora de salário. Mas eu ia, Andréia, com uma vontade. Que delícia! Com uma gana. E aí você começa dentro da cozinha. Fiz o meu máximo dentro da cozinha e até que eu cheguei no balcão. Quando eu cheguei no balcão, eu falei, eu vou fazer a vida destes clientes especial. Eu vou tratar eles como se eles estivessem na Disney, eles não estão chegando aqui para comprar um lanche, eles vão ter uma experiência. E eu tinha muito isso dentro de mim. Com quantos anos? 16. Uau! Eu tinha muita vontade. E aí eu comecei a chamar atenção. Tanto que com 4 meses eu fui atendente de lanchonete do mês. Uau! E continuei recebendo elogio. Com 6 meses, o franqueado falou, você é especial, eu quero que você seja minha assistente administrativa. Então eu saí da operação e fui para a parte financeira do food service. Por que eu falo desse momento da minha vida com muito orgulho? Porque quando as pessoas falam de carreira, poderia focar no que eu tenho hoje. Diretora, financeira, Latam, não. O especial meu é o atendente de lanchonete. Isso. E sabe por quê? Porque eu fui a melhor atendente de lanchonete que eu podia ser. E eu gosto de falar isso, Andréia. Independente do valor, exato, do preço. Exato. Porque você entendeu, né, o que significa valor. Exato. Porque isso tem muito, né? Tem, Andréia. Preço, valor. Tem. Para onde eu olho? Para o valor, porque o valor é quem faz com que você chegue aonde você quer chegar. Porque tem pessoas que focam onde estão hoje. Ah, mas eu sou só uma analista. Você é a melhor analista que você pode ser. Isso. Eu sou coordenadora, mas eu tô vendo só uma parte do... Você pode ser a melhor coordenadora. Então, nós temos que olhar e tentarmos ser as melhores dentro de onde a gente está. Então, isso eu carrego comigo até hoje. E eu gosto de relembrar isso, porque tudo é possível, né? Sim. Eu saí de lá e hoje estou aqui porque eu tive essa vontade dentro de mim. E faz toda a diferença, né? Eu acredito que você falando isso traz para nós aquela questão do propósito, né? E muitos profissionais vivem isso, né? De não dar o seu melhor, né? De ficar no raso. Exato. Nós iniciamos a nossa carreira e mergulhamos. É para fazer? Vamos embora. Né? E isso faz toda a diferença. Né? Eu me lembro ainda no começo da minha trajetória, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi numa banca de pastel. Eu fui vender pastel, né, aos 14 anos de idade. E com 14 anos de idade eu chegava na banca de pastel e o japonês, que era o dono da banca, fritava um pastel todo dia. E todo dia ele falava, você vai comer esse pastel. Então ele fritava o pastel, ele abria o pastel e falava, sente o cheiro e come e me fala o que você achou. Eu senti o cheiro, era muito bom, eu comia, sorria. E o que você achou? Eu falei, tá muito gostoso. Ele, então tá bom, então agora a gente vai vender. Então essa era a melhor experiência. Ele me deu uma aula de marketing. Exato. Sobre experiência. Foi o que você falou, né? Eu vou fazer com que esses clientes se sintam na Disney. Eu vou realmente me conectar, eu vou realmente fazer com que eles entendam o que é empatia. E você nem sabia. A gente tá falando de uma menina de 16 anos, né? Que entendeu o valor de estar ali trabalhando, o valor da perda muito cedo, né? Papai e mamãe seguiu caminhos diferentes, mas entendeu que mais que isso,
era você. É. E você precisava deixar uma marca no mercado. Então eu falo, gente, a nossa história tá tão ligada com quem somos, com o nosso emocional e com aquilo que a gente deixa pro outro, que a gente nem imagina, né? Não é aonde você chegou, mas é como eu cheguei. Exato. Quantas pessoas estão felizes, né, aonde eu estou e quantas eu impactei. O que eu tenho isso muito forte dentro de mim. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma entrevista com algum candidato, o que ele fez com as oportunidades que ele teve. Porque, por exemplo, eu preciso de candidatos que falem inglês. Ótimo. Mas eu tenho um candidato que teve que trabalhar, ele teve que lutar para pagar o curso dele de inglês. Ele não tem um inglês fluente, mas ele fez o máximo que ele pôde dentro daquilo. Ou eu tenho outro candidato que teve outra situação e conseguiu morar fora porque os pais bancaram. De verdade, eu valorizo as pessoas que fazem o que elas podem com a oportunidade. Então eu escolho realmente o candidato mais esforçado. Isso não é distinção, não tem nada a ver com isso. Mas eu acredito que você mostra quem você é com a oportunidade que você teve. Então, faz toda a diferença, né? Tá ligado à sua identidade, aos valores, né? É o que realmente a gente tem que trazer para essa geração, né? A gente tem uma geração que precisa se conectar com as suas origens, com os seus valores. A gente não pode perder isso. A gente não pode perder o sentido de família. A gente não pode perder o sentido de pai, mãe, valores, entrega, pertencimento. Isso tem que fazer parte da nossa história, da nossa geração atual. Até porque hoje acontece muitas coisas, né? As escolas hoje, a gente vê realmente o que acontece. Então isso está linkado aos valores familiares, né? Grandes profissionais, né, que acabam trazendo frases como alguns aí traz no mercado e acabam sendo detonados porque são muito machistas ou, enfim, acabam sendo detonados porque são culpados também, são culpados, mas isso vem de valores. E valores é algo que realmente ou você se transforma para realmente mudar, ou infelizmente o fim realmente é um fim muito ruim, porque as pessoas vão se afastar, né? E isso faz toda a diferença. Agora, dentro dessa carreira linda, falando de viradas e desafios, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Eu tenho diversos desafios, e eu acho que nós mulheres passamos desafios, por exemplo, quando a gente tem filhos, voltar ao mercado de trabalho, ou quando você está mudando de segmento, enfim, diversos. Eu poderia listar aqui horas de desafios, a gente tem mais desafios do que nunca. Mas eu poderia falar de um recente, que eu acho que é importante para quem está nos escutando. Muitas mulheres sonham em trabalhar fora do país. Então eu vou falar do mais recente. Tem alguns no livro, né, que elas vão poder ver, mas este não está no livro, então eu acho importante falar. Eu tive uma experiência, então, internacional neste ano, então, com esta empresa que eu estou há muito tempo, estou 15 anos, né, na Farm Frites, é uma empresa que alimenta o food service. Tive a oportunidade de ficar uma parte na Holanda, né, que é onde fica a nossa matriz. Então, o primeiro desafio, como era temporário, tive que dividir minha família. Então, dividimos a família, eu fiquei com meu filho mais novo, né, lá na Holanda. Meu marido ficou no Brasil com o filho mais velho, porque estava no último ano do colégio. Cheguei lá, tive o desafio da temperatura, um frio danado, demorava 30 minutos para poder ligar o carro, porque um gelo dentro, gelo fora, uma coisa horrorosa. Eles não comem, Andréia. Eles não têm almoço. O almoço não faz parte da cultura. Nossa. Então, passei uma fome danada. Mas o mais desafiador, eu estava indo pela empresa. Mas eu cheguei lá, eu era um ser humano para eles completamente diferente. Culturalmente, nós somos diferentes. Então, eu cheguei lá, mulher, latina, eles olhavam para mim, o que essa mulher está fazendo aqui?
Então eu tive muito perseverança para conquistá-los. Então, porque as pessoas, elas imaginam trabalhar fora, que elas vão encontrar só o brilho do outro país. O país é maravilhoso, é seguro, eles valorizam a família, valorizam as crianças, e eu costumo dizer que quando você quer saber que tipo de país você tem, é o que ele faz pelas suas crianças, e a Holanda cuida mesmo. Mas esse desafio de estar lá, isolada, enfrentando essas pequenas coisas sutis, mas que vão te ferindo, como não falam inglês, falam só o holandês, você não entende nada, uma língua que não dá para entender. Então aqueles pequenos isolamentos que você vai sofrendo, você tem que ter muito forte o que você está fazendo aí. E eu estava lá por um motivo muito real. A minha empresa hoje quer crescer mais na Latam. Então eu tenho a experiência do mercado, eu tenho a experiência dos clientes, da equipe, mas eu queria ter a parte da matriz, da fábrica, entender os problemas que eles enfrentam. Então estava tudo organizado, mas essa sutileza de você estar num ambiente que não é o seu, acho que é importante falar. Porque tem muitas pessoas que imaginam que fazer essa experiência internacional só vai te trazer frutos maravilhosos. Não, tem a parte difícil, tem essa parte de cultura que você tem que se adaptar. No final, Andréia, matei eles tudo com amor. Eu digo que eu mato com amor. Eu fui despedida com muita festa, me pediram para ficar, mas o trajeto não foi tão fácil, não. Então tá sempre surgindo coisas novas pra gente. Que bacana. Enfrentar. Faz toda a diferença, né? Quando a gente consegue matar de amor, sim. Não é bom essa frase? Matar de amor? Foi. Mas assim. É bem isso, né? No final do dia, eu falo que a mulher ela tem um poder tão grande e ela precisa enxergar mais isso. Né, que é o poder da empatia, o poder do amor, né? Nós nos conectamos muito rápido com o amor, né? E isso faz toda a diferença. Faz, porque isso não deixa de tirar a nossa efetividade. Sim. Né? Então, quando, por exemplo, a gente fala de liderança feminina, isso é uma coisa muito forte. Sim. A gente tem uma empatia e um poder de escuta altíssimo. Mulheres líderes, usem isso. Usem o seu poder de se colocar no lugar do outro. Sim. E não é fraqueza, nós temos que começar a olhar as coisas que a gente é diferente e usar ao nosso favor, e esse é um. Empatia, como você falou, assertividade, nós podemos ser assertivas, né? Sem perder a nossa sensibilidade. Verdade. Não é? E faz toda a diferença, né? Porque eu falo que é o esforço. É o que você falou aqui no início, né? O quanto eu me esforço para algo, né? Aos 16 anos, eu queria ser o melhor, né? Eu quero ser a melhor, eu quero entregar o melhor. O propósito de vida, você só carregou isso com você. Exato. Você foi mudando de empresa, mas você carregou isso com você. Quer dar o seu melhor, quer investir no outro sem que o outro invista em você. Mas é essa troca que faz toda a diferença. Agora, dentro desses enfrentamentos, né, qual foi o desafio que você enfrentou que mais te emocionou? Eu acho que a mudança, quando eu fiz a mudança de sair de uma cidade muito pequena no Rio Grande do Sul, né, que eu sou de Caxias do Sul, é uma cidade do interior, e vim para São Paulo, eu estava falando de sair de uma cidade de 300 mil habitantes para naquela época uma cidade de 10 milhões de habitantes. Nossa! E eu vim na dureza, porque eu tinha saído do McDonald's, né? Tinha juntado o que eu podia e cheguei em São Paulo quase sem nada. Então teve momentos iniciais que eu cheguei a morar com 12 meninas para poder pagar aluguel. Então eu vim ingênua de tudo, Andréia. Eu vim ingênua de tudo. Eu saí daquele mundo muito simples e eu cheguei em São Paulo, eu fui quase atropelada. Então eu tive que aprender
durante esse tempo, né? As coisas que foram acontecendo comigo fizeram me fortalecer e eu fui aprendendo. Então eu acho que esse foi o maior desafio que eu tive na minha carreira, mas eu sempre tive, de novo, essa vontade imensa de vencer, de fazer diferente, ter resultados diferentes. Que bacana. Eu uso os exemplos dos meus pais muito forte, no sentido de valores, porque eles trabalharam muito, lutaram muito para ter as coisas, mas para eles foi muito difícil. Então eu uso isso para mim como exemplo do que eu não quero passar. Então eles me inspiram muito, tem dentro de mim todos os valores, mas eu sempre soube o que eu não queria passar. E não queria deixar os meus filhos passarem. Então isso me guiou, sabe? Me dava força para continuar. Então eu acho que esse foi o maior desafio, definitivamente, essa mudança. Que bacana, né? Que bacana. Quanto aprendizado lindo, né? Eu acho que no final do dia é isso que a gente quer, né? Eu falo que a gente aprende tanto com as pessoas, né? As pessoas têm tanto para nos ensinar. E quando eu escuto você falando nessa vontade, essa garra, né? Isso é tão inspirador, né? Por isso que eu falo que ler histórias muda a nossa visão. Muda. Né? E quando a gente encontra outra mulher real como a gente é real, né? Porque a gente tem um dia a dia pela frente, a gente tem problemas pela frente, a gente tem processos para enfrentar, a gente tem várias coisas que a gente precisa decidir, que a gente precisa alinhar. Mas a gente não desanima. Não desanima nunca. Né? A gente não desanima. Enquanto alguém tá aqui, vamos paralisar. Não, a gente fala, não tem caminho. Sempre tem um caminho. E, de novo, não importa a dificuldade que você tem hoje, qualquer que seja, ela pode ser superada. Faz toda a diferença. Agora, vamos falar de conexão, né? Porque eu falo que a série Mulheres, ela conecta mulheres. Mas ela conecta mulheres para inspirar homens e mulheres. Sim. Porque esse é o nosso propósito real, conectar. O nosso propósito é conectar, é inspirar, é fazer com que as mulheres entendam que durante anos os livros com os homens ficaram nas grandes prateleiras das livrarias. E a série Mulheres vem para trazer essas mulheres, para estarem também nessas prateleiras. Afinal de contas, toda mulher tem uma história, toda mulher tem ensinamentos, toda mulher tem dentro dela uma aula de gestão, dentro dela uma aula de metodologia que ela criou ao longo dos anos. Então a editora Líder, com esse espaço através da série Mulheres, ela quer trazer isso. Ela quer inovar a literatura em vários contextos, trazer esse espaço para as mulheres. Não para que mulheres venham competir, não. A gente aprendeu muito com muitos autores sensacionais, maravilhosos, que sou fã hoje. Mas a gente quer trazer mulheres também, porque afinal de contas, esse carinho, esse olhar, essa empatia, a gente pode colocar isso num livro. Exato. A gente pode ensinar, inclusive. Pode. A gente pode ensinar tantas coisas da nossa área que não tem em livros. Quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de entrega, quando a gente fala de exigência, os significados disso para nós. Somos únicas, como você disse. É uma forma única. Minha avó sempre dizia que o bolo da minha mãe não era tão bom quanto o dela. E eu fui entender depois. São formas diferentes. E ao longo do tempo a gente entende isso. Que existe uma única Andréia aqui, que existe uma única Tamara aqui. E que delícia sermos exclusivas, né? Mas a gente pode aprender uma com a outra. Com certeza. Né? E se ajudar. Isso que é muito importante. Eu acho que falta um pouco disso no mundo corporativo, entre nós mulheres, se ajudar, trocar e falar do que a gente está sentindo e às vezes a gente está sofrendo desnecessariamente porque a outra também está. Sim. Então compartilhar, não tem problema você mostrar que você é frágil. Não tem problema de dizer que você... Trazer sua vulnerabilidade, né? Exato. Qual o problema? Não tem. Não precisa ser uma competição. Eu tenho que mostrar que eu sou mais forte. Não precisa nada disso. Também acho. Né? Fugir disso, né, Tamara? Disso. Porque a gente vai usando ao longo do tempo personagens para sobreviver.
né? A gente tem que usar máscaras em alguns momentos, tem que saber lidar com aquele chefe que tá tirando o pior do time, enfim, se adaptar. A gente tá aqui, se adaptando. Mas a gente não pode esquecer quem a gente é. Sim. Né? E se respeitar, né? Se respeitar. Em todos os termos. É isso que eu digo sempre, né? Fazer um contrato com você mesma, né? E incluir ali os seus limites e regras, porque isso faz parte. Exato. Né? De quem somos e do que entregamos para o outro. Eu acho que isso faz toda a diferença. Agora, série Mulheres, né? Você já escreveu tua história, inclusive tá linda, mas série Mulheres e história, coordenação. O que está sendo essa coordenação para você? Porque eu tenho muitas coordenadoras, né? Hoje a série Mulheres, ela me brinda com um grande amor, né? Porque eu sempre digo que a história não é sobre a Andréia Roma, a história é sobre cada uma das mulheres, a história é sobre nós, a história é sobre a nossa entrega, a história é sobre cada uma deixar um pedacinho. Então, eu consegui fazer com que cada mulher enxergasse isso, né? Que ela é a maior protagonista dentro do que ela faz. Então, como está sendo para você? Porque você fala com as autoras, você conversa com cada uma delas, né? Elas vibram, elas vibram. Tô tentando encontrá-las, porque, como eu falei, eu vejo o livro como um passo da conexão, né? A minha ideia como coordenadora é que após a entrega da edição, que a gente faça todos os eventos lindos, a gente continue conectada. Por favor, precisamos. E se ajude, sim, né? E se ajude e esteja pronta para outra. Então, a ideia é essa. Então, eu tô tendo esse carinho de convidá-las, de tentar mostrar o meu amor pelo projeto, né? Porque, de verdade, eu acredito no projeto. Eu não conseguiria coordenar nada do que eu não acredito. Então, eu acredito de verdade. E eu tô tentando ter o cuidado de trazer mulheres de toda a parte do food. Eu tô vendo. Não só de grandes indústrias, temos mulheres fortes de grandes indústrias, mas também de ter o carinho de convidar alguém que tá lá no Nordeste, que não tem voz, que tá no Norte. Eu tô me conectando com elas, porque enquanto você convida, elas chegam e elas batem um papo comigo, eu me emociono. Ontem mesmo eu tava num evento de premiação da série Mulheres, Mulheres na Segurança Pública. Eu chorei praticamente o evento inteiro. Fazia tempo que eu não chorava. A equipe toda hora me dava um lencinho. Eu falei, nossa. Eu tô muito sensível hoje. Eu falei, não, tô muito sensível. Mas aí eu entendi aonde elas me tocaram. Eu até me emociono. De novo. Onde, Andréia? Me conta. Elas me tocaram quando algumas foram lá até o palco e disseram o seguinte pra mim. Que eu não pensei no palco pra mim. Eu pensei no palco pra elas. Que lindo. Aquilo me moveu. E elas trouxeram de diversas formas, em diversos momentos, em diversas falas. E aquilo me tocou. Porque ser editora hoje no Brasil não é fácil, né? Ser editora no Brasil tem os seus ganhos e tem as suas perdas. Mas quando eu escolhi ser editora, eu não sabia nada. Eu não sabia a gramatura de um papel. Eu não sabia o que significava aquele papel e por que aquele papel tinha que estar naquele contexto daquele livro. Eu não sabia nada. Eu não sabia o que era uma lombada dentro de um contexto técnico. E eu fui estudar para eu entender o que significava a produção editorial. Sim. Então, quando elas começaram a trazer aquilo, elas me remeteram a memórias que eu falei, uau, como assim? E elas foram trazendo frases e elas choravam. E elas diziam, a gente teve uma das mulheres capitãs, Forças Armadas, né? E imagina aquelas mulheres fortíssimas, presidente da Polícia Federal de São Paulo. Sim. Imagina a fortaleza dessas mulheres ali
E um ambiente machista, né? Provavelmente que elas com enfrentaram. certeza. E elas ali com tanto amor, né? E quando eu iniciei esse evento, eu iniciei pedindo para elas se colocarem de pé e nós tocamos o hino nacional. Que lindo. Porque ao longo da vida eu entendi que você faz promessas e que você se compromete. E elas se comprometeram a cuidar da sociedade. Isso. Entende que eu tava ali do lado de mulheres que vivem da empatia. Se dão o tempo inteiro. Que se dão o tempo pelo inteiro. coletivo. Então, assim, ontem eu aprendi muito. Eu não doei. Eu doei pouco, mas eu aprendi muito. Eu recebi muito ontem. Então, eu falo que da série, assim, foi um lançamento muito especial para mim, porque é a conexão que você faz através do seu trabalho no outro. É aquilo que eu falo, Tamara, é como você toca o outro. Exato. Tanto faz se no projeto tem 10, 20, 30. De que forma essas 10 mulheres tocam em outros? Exato. De que forma você impacta outros? É muito mais que vender um livro na livraria. Com certeza. É muito mais que ser um best-seller. E por isso, então, eu tô tentando, de verdade, trazer isso. Eu fico pensando, eu tenho que ter referências do mercado, lógico. Sim. Né? A gente tem que ter mulheres muito fortes do mercado, e nós temos. Mas e aquela mulher que construiu uma hamburgueria lá num bairro de Manaus, que ela começou fazendo lanche dentro da casa dela e agora ela tem 5 hamburguerias? Ela tem que escrever, ela tem que falar. Então, eu tô tendo esse cuidado com elas. Que lindo. Tem algumas, como eu te falei, que nem pensam que tem história para contar. Então eu incentivo elas, falando que elas são únicas. Que lindo. E aí, ai, que lindo, a gente que tá tendo lindo. sucesso, porque a gente já tá no segundo volume. A gente já tá no segundo. Não, e uma coisa que você trouxe aí, realmente, como eu falo, eu trago isso tão fortemente na minha vida, Tamara, que o que fizeram com a gente? O que fizeram com as mulheres? A ponto de você convidar uma mulher para um projeto, de escrever a tua história e ela dizer, eu não tenho nada para contar. O que fizeram com a gente? André. A ponto dessa mulher falar assim, você acha mesmo que eu tenho uma história? O que fizeram com elas? Então, assim, todas as vezes que eu encontro uma mulher assim, primeira coisa, acolho. Segunda, digo pra ela que ela pode. Exato. Terceiro, eu lembro ela da onde ela veio. Vamos pra origem. Quem é você lá nas suas origens? Não é agora. Agora é fácil. Agora é consequência. Consequência Exato. é fácil, Exato. né? Agora é fácil. Mas vamos voltar lá atrás, né? Vamos voltar lá atrás que você teve que renunciar ao almoço, né? Porque você tinha que escolher, você tinha um momento de se alimentar, então você tinha que escolher qual seria esse. Exato. E o quanto tempo ele duraria. Então vamos começar a pensar como é que foi a trajetória, o início disso tudo. Então eu falo que o que fizeram com nós, o que fizeram com as nossas mulheres. Então eu acho que nós precisamos de mais mulheres como Tamaras, como Andréias, como Marias, como Adrianas e por aí vai. Mais mulheres, né, que possam fazer isso, olhar para essa mulher e dizer, não, a sua história é linda, você tem que contar a tua história. Eu não sei se porque ficamos tanto tempo sem voz, que algumas se perderam, elas não conseguem ver o brilho que elas têm. Nós de fora, a gente olha para aquela mulher, admira e fala, meu Deus, que mulher, que brilho. Mas ela mesma nem vê que ela tem esse poder todo. Então, de novo, eu incentivo, eu faço como você. Eu incentivo elas a verem o melhor delas. Sim. Né? Escrever, porque elas têm, de novo, únicas, são únicas, a história é única e elas precisam dar voz a isso. Contar para as outras tudo o que elas enfrentaram. Porque o que você enfrentou é diferente do que eu enfrentei. Mas talvez eu escutando tua história, a minha poderia ter sido mais fácil. Sim. Né? Eu poderia ter olhado aquela história e ter, é verdade, eu vou fazer dessa forma. Então, no final é ajudar outras. Sim. Ajustar o caminho com a história de alguém. Exato. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Agora,
eu quero que você traga uma mensagem especial, né? Esse bate-papo tá tão gostoso, a gente ficaria aqui falando e muito, e inclusive porque o propósito é de conexão, né? É de trazer realmente uma mensagem para essas mulheres e trazer a área do food, assim, com força para que outras pessoas conheçam histórias. Se eu fosse dar dicas para mulheres, por exemplo, que estão começando, posso dividir essa mensagem final em 2 partes. A primeira, eu queria dar dicas para as mulheres que estão começando na carreira e estão nos escutando. Legal. Então, o primeiro conselho que eu daria para elas: nunca pare de estudar. Nunca pare de se aprimorar, seja curiosa. Então, mas por que saber desse assunto? Não interessa, aprenda, pergunte, entenda de tudo. Evolua sempre. Sempre procure evoluir e dar o seu melhor. O segundo conselho para quem está começando é: faça conexões. Mas eu comecei agora, não interessa. Vai em palestras, vai em feiras, faça conexões, porque hoje o mercado, quando você tem alguém que te conhece, é mais fácil. Então eu gosto de dar essas 2 dicas, porque eu não tive. Então talvez foi mais árduo isso para mim. Então essa é a mensagem que eu deixo para quem está começando. Agora, para as outras mulheres, eu digo o seguinte: seja sempre você mesma. Sempre. Os seus valores são inegociáveis. Inegociáveis. E outra, aplauda e ajude outras mulheres. Não é uma competição. Não é uma competição para ver se eu sou melhor que você, se eu chego a CEO, se eu chego a ser diretora antes de você, não. Aplauda o sucesso da colega. Porque só assim a gente vai ser realmente mais forte. Sim. Quando a gente se ajuda e celebra, mas do coração, pela outra, a gente pode ter uma conexão realmente verdadeira. Que bacana, que bacana. Obrigada, Tamara. Obrigada, eu. Muito feliz aqui com você, e faz toda a diferença quando a gente se conecta, né, com outras mulheres que acreditam no nosso propósito. É verdade. Então quero te agradecer de todo o meu coração, né, por ser esse ser humano maravilhoso. Obrigada. Né, e a gente tá aí causando e fazendo história. A gente deixa o nosso rastro, né, Andréia? A gente deixa o nosso rastro. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, minha querida. Eu que te agradeço imensamente. Finalizamos aqui mais um episódio do selo editorial Série Mulheres, nosso podcast. E você vai encontrar em breve esse bate-papo maravilhoso lá no nosso Spotify, lá no nosso Instagram, tá? Então, por favor, @Série Mulheres, canal do YouTube, a gente vai marcar, entra lá, clica lá no nosso lembrete. Nos ajude compartilhando histórias que podem tocar outras mulheres e homens também. Afinal de contas, nós estamos aqui para inspirar, transformar e ensinar através da nossa história. Até a próxima!